Desde a semana passada, nós iniciamos uma série intitulada Querida Igreja, Cartas de Cristo à Sua Noiva. E essa série se baseia na exposição daquelas 7 mensagens de Jesus às igrejas que se encontravam na Ásia Menor e que nós temos o registro no livro de Apocalipse. Para tanto, eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Hoje nós seguiremos para a segunda das cartas, a carta de Cristo endereçada à igreja em Esmirna. Então, Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. A nossa oração e o nosso rogo é para que o Senhor, por sua graça, possa falar com essa igreja à medida que nós estivermos meditando na carta que foi escrita para aquela igreja. Entendendo que essa é uma mensagem atemporal e supracultural. Não obstante a distância que estamos daqueles irmãos da Ásia Menor e também de um tempo tão longínquo, nós cremos que essa é uma palavra de Deus para nós, nessa noite, para essa igreja aqui em Aracaju. Então é palavra de Deus para a nossa vida também. Não é apenas uma menção histórica, é palavra de Deus para a nossa vida. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar mais uma vez, se você puder, meu irmão. Peça ao Senhor que por sua graça fale ao seu e ao meu coração. Nós cremos que a Escritura é a palavra de Deus inspirada, infalível, poderosa, inerrante, e que nesta noite Deus pode mudar o curso da nossa história, trazendo encorajamento, consolo, conforto, exortação por meio deste santo livro. Senhor, nós fazemos a oração do salmista, quando disse: desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da tua lei. A nossa oração, Senhor, é para que o nosso coração esteja pronto para receber a tua palavra. E que não haja, ó Deus, aqui a palavra do pregador, mas que seja a palavra do Senhor instrumentalizando-se do homem. Que fale o Senhor, que cale-se diante da tua voz as nossas perturbações e inquietações. Oramos em nome de Jesus, para que todo pensamento seja levado cativo a Cristo e que nós possamos ouvir o que o Espírito diz à tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Desde que o pecado entrou no mundo, há uma guerra em curso. E você deve lembrar disso. Gênesis capítulo 3, o próprio Deus toma uma iniciativa solucionadora para o problema do mal humano. Os nossos pais pecaram e transgrediram a lei do Senhor. Adão havia sido posto como um grande guardião e sacerdote do jardim, mas disse que num dado momento ele omitiu-se na sua responsabilidade, silenciou-se na sua condição de sacerdote, e a mulher comeu do fruto, deu a ele, e ambos pecaram contra o Senhor. Desde então, há uma rixa, uma cisão estabelecida, e ela é crônica, porque ela foi imposta pelo próprio Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus diz: Eu porei inimizade entre ti e o teu descendente, entre a semente da mulher e a semente da serpente. Foi posta uma relação de conflito. A partir dali, a serpente
e a sua descendência, passou a perseguir os filhos da luz, os filhos de Deus, sem trégua alguma. Toda a história da redenção é marcada então por essa hostilidade, oposição e consequente sofrimento trazido à semente da mulher, a saber, aqueles a quem Deus propositalmente chamou e escolheu para si. A gente caminha no capítulo 4 de Gênesis, por exemplo, você vai de Caim até Abel, aquela relação conflituosa, mal o pecado se instaura na história, nós temos ali um fratricídio acontecendo, irmão matando outro irmão, e a situação se torna penosa. Você avança um pouquinho mais, você passa por Noé, existe também algum tipo de ojeriza aquele homem e a sua pregação. No livro de Judas é mencionado que Noé foi levantado como pregoeiro da justiça, mas ele foi resistido. Sua mensagem foi ojerizada. Passando por Noé, nós chegamos a Moisés, os profetas, até mesmo os apóstolos, e avançando um pouco mais, os primeiros cristãos da famosa igreja primitiva. E a realidade é que os servos do Senhor sempre foram ferrenhamente perseguidos. Obrigado, meu querido. Se você olhar para a história dos Hebreus, logo no início ali do livro de Êxodo, mas finalzinho ainda do livro de Gênesis, vocês percebem que os hebreus sofreram duramente os pesos e as opressões trazidas pelo Império Egípcio. Você avança um pouco e os profetas a quem Deus suscita como sua voz são mortos pelo seu próprio povo. Os cristãos primitivos, a história conta que alguns foram lançados em arenas e devorados vivos pelas feras. Alguns serviam de tochas vivas para iluminar as orgias que os imperadores davam e faziam juntamente com os seus conservos. A realidade, meus irmãos, é que desde o início da história, com a intromissão do pecado até os nossos dias, o sofrimento é marca da fé cristã. O pastor Ronaldo Lidório costuma dizer que uma das marcas da verdadeira fé e da verdadeira igreja é exatamente o sofrimento. Na perspectiva do referido pastor, não há como ser crente e abraçar a fé genuína, a fé legítima e não sofrer por causa dessa fé. Seria uma incongruência, até porque nós estamos abraçando a fé que é em oposição, na sua essência, a tudo aquilo que se levanta neste mundo como hostilidade ao próprio Deus. De modo que o sofrimento não deveria nos estranhar. Talvez tenha sido por essa razão que o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, disse assim: irmãos, não estranhem o fato de vocês serem perseguidos e serem avorados por uma terrível e ardente perseguição, porque na verdade essa esperança que vocês abraçam, ela carrega consigo uma natureza martírica. Você deve lembrar também que em Atos capítulo 1, versículo 8, quando os discípulos estavam reunidos, aguardando a promessa do derramamento do Espírito Santo, Jesus disse o seguinte: vocês vão receber poder, ao descer sobre vós o Espírito, e serão minhas testemunhas, em Judeia e também em Samaria, e em toda a Judeia, chegando até nos confins da terra. Mas preste atenção no detalhe: o poder do Espírito Santo seria dado sobre a igreja, uma autorização legal, uma unção coletiva derramada pelo Espírito Santo, e na presença do Espírito Santo, com a finalidade de que aqueles irmãos fossem testemunhas do Evangelho, até mesmo diante da morte. A palavra que em nossas traduções aparece como testemunha é martireo, de onde nós retiramos a palavra mártire. Agora preste atenção e leia o texto com essa perspectiva. Vocês vão receber um dínamo de Deus, um poder de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Mas para quê? Para que esse poder? E o texto continua: a fim de que vocês possam testemunhar da verdade do Evangelho, testemunhar de mim, mesmo que diante da morte. Percebe que está entranhado na natureza, inclusive, da proclamação do Evangelho, essa natureza querigmática da igreja, a rejeição, a hostilidade e a perseguição. Por isso, se você é crente, você precisa se identificar com o sofrimento. O sofrimento faz parte da natureza da sua e da minha fé. Dissociar-se disso é algo impossível do ponto de vista
escriturístico. Não tem como fugir. Nós somos crentes e nós padeceremos por causa de Cristo e da sua preciosa verdade. O que nós aprendemos de antemão, meus irmãos, é que há uma realidade de oposição intensa contra o reino de Deus e o seu rei. E se você está aqui nessa noite e se julga numa posição confortável, afinal de contas, nós vivemos supostamente num país laico e livre, não existem guardas armados impedindo que saiamos das nossas casas e nos reunamos num lugar como esse. Não existem sanções ou vetos públicos, abertos e declarados que impeçam o culto e nos sentimos livres. Que privilégio nós temos. Entretanto, não nos enganemos. Nós também vivemos em guerra. Não apenas os irmãos que estão do outro lado do mundo, aqueles países mais resistentes e hostis à fé da famosa janela 1040, mas também no Brasil. Existe uma oposição, ainda que velada, aparentemente velada. Existe uma guerra cultural que se estabelece todos os dias, que passa pelas nossas camadas de poder e que chegam até nós, por ora indiretamente, mas se aproxima aquele momento cada vez mais em que essa rejeição e a oposição à nossa fé e à nossa crença será cada vez mais nítida. É preciso que entendamos que o Evangelho não nos deixa dúvidas, nem Jesus deixou. Nos últimos dias, os discípulos, e ali se veja representado, seriam levados às prisões, seriam chamados aos tribunais, a fim de darem razão da fé, o motivo da crença. E para aqueles que estão em profundo sofrimento, como alguns irmãos da igreja perseguida, certamente essa mensagem de Esmirna tem grande poder e valia. Para você e eu, que talvez não estejamos no mesmo patamar de perseguição, é importante que abracemos também as palavras de Cristo, porque fique ciente, vai chegar aquele dia em que a perseguição será em uma escala tal que nós não ficaremos de fora. A famosa grande tribulação, na linguagem apocalíptica e escatológica, já é uma realidade. Ainda não em todo o mundo, mas já é uma realidade progressiva e crescente. E preste atenção, vai chegar aquele dia que no Brasil, em Aracaju, nós não teremos acesso à Escritura, nem a liberdade cultica, nem as portas abertas. E nós precisamos entender que isso faz parte do plano eterno de Deus, de purificar a sua igreja, de burilar o seu povo, a fim de que nós possamos ser apresentados diante dele como um povo fiel. É quando ele vai separar joio do trigo. Nós não temos como escapar. Quando eu leio a carta de Jesus à igreja de Esmirna, eu me observo ali como alguém que pode ser um dos destinatários desta carta, porque a perseguição cristã, ela é inevitável do ponto de vista histórico e teológico para aqueles que amam e que servem a Deus. O apóstolo Paulo, não sem razão, disse assim: se você deseja viver piamente, piedosamente, prepare-se para ser perseguido. O próprio Jesus, quando descreve as qualidades essenciais do cidadão do reino dos céus, nas famosas bem-aventuranças, uma das últimas bem-aventuranças é a seguinte: bem-aventurados sois vós, quando vos ultrajarem, perseguirem, maltratarem por causa da verdade. Fiquem tranquilos, vocês são afortunados, porque de vocês é o reino de Deus. Fizeram isso com os antigos profetas, farão com vocês, mas esta é uma das marcas dos verdadeiros cristãos, o sofrimento. Preste atenção que nas bem-aventuranças, Jesus não está descrevendo atividades da igreja, mas as qualidades essenciais e constituintes da igreja. Quem é o cristão? Quem é o discípulo? Ele é alguém que sofre. Essa não é uma mensagem tão popular. Afinal de contas, as igrejas aí afora estão de esquina em esquina dizendo o seguinte: venha para Cristo e pare de sofrer. Essas igrejas poderiam se chamar igrejas Tabajara. Aqueles que são mais antigos devem lembrar. Era aquela organização tabajara que vendia mentira, é engano. O convite do Evangelho é completamente diferente. Venha a Cristo e você irá sofrer.
E não temos como fugir disso. Ou então estamos seguindo e servindo outro Cristo, que não o Cristo das Escrituras. Se nos identificamos com Ele e com a verdade que emana do seu Evangelho, não temos para onde fugir. O Evangelho é confronto ao coração pecador. É desconfortável. Você não precisa ser mal educado, só precisa pregar o Evangelho. E se você pregar o Evangelho em sua essência mais pura, você irá ser objeto de desconforto para aqueles que estão à sua volta. Não precisa você ser um grande apologeta, apenas pregue o Evangelho. E você perceberá o quanto isso incomoda já a nossa geração. Jovens, quando vocês estiverem na escola, dentro de uma sala de aula, ou mesmo na faculdade, arrisquem pregar o Evangelho. E vocês perceberão o quanto os seus amigos serão os seus inimigos. Se você no seu ambiente de trabalho resolve pregar o Evangelho, principalmente aqueles que servem em repartições públicas, vocês devem saber que se vocês pregarem o Evangelho num país laico, vocês sofrerão retaliação. É interessante, o pastor que pregou aqui no culto de emerência, Amauri, citou países que são ainda hoje rotulados cristãos, que se objetam à pregação da fé. Eu estive em 2019 na Inglaterra para um trabalho missionário, e naquela ocasião uma enfermeira foi presa num país anglo-protestante, anglo-cristão, porque pregou o Evangelho e foi rotulada de prosélita ou proselitista. E ela foi presa num país supostamente cristão, porque abriu a sua boca e pregou o Evangelho para alguém que não queria ouvir o Evangelho. Foi denunciada e parou numa cadeia. Esse é o tempo no qual vivemos. Eu fiz questão de fazer uma pesquisa rápida no site do Portas Abertas, só para você entender que essa realidade de perseguição não é algo que acontecia no passado, é algo que acontece hoje em nossos dias. Veja o que um jovem cristão na Indonésia testemunhou acerca da sua fé. Na minha escola, preste atenção, adolescentes e jovens, na minha escola dizem: se você permanecer cristão, será crucificado como seu Jesus. Eles riem, eles zombam, mas eu não me ofendo, porque eu sei em quem tenho crido. Louvado seja Deus. Na Síria, mulheres cristãs enfrentam situações e circunstâncias muito cruéis. Alguém registrou o seguinte: elas são sequestradas, violentadas, forçadas a se casar e, em alguns casos, assassinadas por sua fé, para que suas famílias lavem sua honra. No México, um cristão indígena contou acerca da sua própria casa: tomaram minhas terras, confiscaram minha escritura, cortaram meu acesso à água potável e me prenderam. Tudo isso porque sigo a Cristo Jesus. Para muitos hoje, isso seria motivo de repulsa, de pena, de pesar. Mas eu fico imaginando aquele registro, quando Pedro e João saem do templo, da Porta Formosa, e eles voltam, eles levam uma surra, na verdade, e eles voltam para a comunidade da fé, para a igreja, e eles estão celebrantes, dizendo assim: olha, vocês não sabem o que aconteceu, tem um testemunho para dar. Eu fico imaginando a igreja reunida, dizendo assim: aí, carroça nova, jumentinho novo, como é, foi promovido no trabalho, comprou uma espada nova, Pedro, o que aconteceu? Eles: não. Foi nos dado o privilégio de sofrer pela causa de Cristo. Alegrem-se comigo, porque nos foi dado o privilégio de sofrer pela causa de Cristo. Que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo da carta aos Filipenses, ele descreve o seu sofrimento como motivo de grande alegria e contento, dizendo: que coisa maravilhosa, eu estou preso, estou em algemas, mas louvado seja Deus, porque muitos estão sendo postos em liberdade por causa das minhas algemas. Toda a guarda pretoriana tem ouvido acerca de Cristo, porque ainda que eu esteja preso, o Evangelho está solto, o Evangelho está livre, e Deus está cumprindo o seu propósito, mesmo em meio ao meu sofrimento. Essa é a igreja verdadeira, é uma igreja que sofre, que tem uma natureza de dor, mas louvado seja Deus por isso, porque isso nos identifica com o nosso Cristo. Ele foi aquele que sofreu muito mais do que qualquer crente é capaz de sofrer. Se nós somos discípulos do homem de dores, não podemos esperar menos do que dores neste caminho de discipulado. Ele sofreu, irmãos, ele foi repudiado
Você deve lembrar que o seu Cristo foi chamado de glutão, beberrão. Disseram que ele era o maioral dos demônios. Falaram dele de um canto e de outro. Tentaram matá-lo tantas vezes. Se fizeram isso com ele, você é ingênuo em esperar que façam menos com você. Essa é a realidade da igreja verdadeira. Ela tem como marca o sofrimento. A igreja de Esmirna é a única das 7 igrejas da Ásia que ainda permanece existente em nossos dias. Se você vai na região da Turquia, você ainda consegue encontrar um pouco mais do que ruínas desta igreja. Ela era uma igreja importante porque a cidade era importante. Apesar da pobreza da igreja, Esmirna era uma cidade muito rica. Ela era talvez a 3ª cidade mais imponente do grande império da Ásia Menor. Era uma cidade também multicultural e cosmopolita. Havia um porto naquela cidade, rota marítima, então havia uma economia sempre crescente. E é interessante que esta igreja é associada em sua pobreza numa cidade muito rica. Só que Jesus consola, e é interessante a gente vai chegar nessa parte do texto, quando ele diz assim, olha, eu sei que a cidade é muito rica, e eles esbanjam essa riqueza, sei também que por causa da tribulação vocês são pobres, mas não se esqueçam, vocês são ricos. Jesus estava falando de uma outra riqueza, como nós veremos no texto a seguir. Mas o ponto em questão é que não sabemos ao certo como a igreja se estabeleceu naquele lugar, se foi ainda um vulto daquele movimento do Espírito no dia de Pentecostes, em que alguns irmãos saíram e chegaram e se estabeleceram ali, pregaram o Evangelho, uma comunidade de discípulos cresceu, uma igreja se organizou, seja lá como foi, havia uma igreja que estava plantada, que era resiliente, perseverante, resistente no meio da dor, e que recebe de Cristo um chamado à fidelidade. Esmirna é uma igreja, apenas 2 das 7 igrejas são mencionadas por Cristo sem nenhuma reprovação. Esmirna é uma delas. Se você observar, na carta que nós lemos na semana passada, a carta de Cristo a Éfeso, ele faz vários elogios, mas chega aquele momento que ele diz assim, tenho porém contra ti, tem um problema, vocês abandonaram o amor primeiro. Quando você lê a carta de Cristo a Esmirna, esse detalhe, esse confronto, essa advertência de Cristo não existe. Somente Esmirna e Filadélfia só recebem elogios da parte de Cristo Jesus. Preste atenção em um detalhe importante. Jesus, ele apareceu no capítulo 1 a João, na sua condição glorificada. Você deve lembrar, eu já li esse texto aqui, você pode relê-lo em sua casa, o capítulo 1, fala de Cristo com pés flamejantes, com o cabelo como lã, ele tem uma espada que sai da sua boca, os olhos são como chamas de fogo, e há um descritivo do Cristo glorioso e glorificado. E cada um daqueles elementos e daquelas marcas, ou mais de uma delas, aparece na condição da apresentação de Jesus a uma determinada igreja. Se você olhar assim, desapercebido, talvez dirá, ou seja, Jesus ele se mostra com uma determinada identificação para a igreja de Éfeso, para Esmirna ele faz diferente, mas isso não tem muito significado. Mas não é verdade. Cada uma dessas descrições, aparições e revelações de Cristo no início de cada carta tem tudo a ver com a solução, conforto ou exortação do problema ali estabelecido. Como é que Jesus, então, se apresenta para a igreja em Esmirna? Veja, versículo de número 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz quem? Vamos ler juntos? O primeiro. Quem é que está falando para a sua igreja? Preste atenção num detalhe. Primeiro aspecto que eu quero destacar é que Jesus se revela a cada igreja na medida da sua necessidade específica. Jesus não está sendo genérico. Ele se revela à sua igreja numa medida de especificidade. Para a igreja de Éfeso, ele diz assim, olha, eu sou aquele que tem as 7 estrelas e que passeio no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele está falando isso para dizer assim, olha, eu sei
que vocês estão fazendo tudo errado, mas com o coração desviado do amor. Eu conheço, eu tenho os líderes nas mãos, eu passeio no meio de vocês e eu não senti cheiro de amor. Agora, ele está querendo confortar e consolar aquela igreja. E como é que ele se revela? Ele se revela como aquele que é o detentor soberano de toda a autoridade e o Senhor da história. Veja, eu sou o primeiro e o último. Ainda no livro de Apocalipse, em certa ocasião, ele se revela como Alfa e Ômega. O que Jesus quer dizer com isso? Primeiro, é que ele é eterno. O Jesus que se revela para a sua igreja, conhece a igreja porque ele é de eternidade em eternidade. Não existe novidade para Jesus. Os nossos dilemas, os nossos problemas, aquilo que nós passamos aqui concernente ao tempo e à história, as nossas dificuldades pontuais já são conhecidas por esse Cristo, que é de eternidade em eternidade, que é o primeiro, que é o último, que estava no princípio com Deus, diante de quem todas as coisas foram feitas, para quem, por meio de quem foram criadas. Esse Jesus é aquele que tem a história diante de si, porque ele é o primeiro e o último. Ele detém a autoridade da história, porque ele está no início e está no fim. Jesus está se revelando para a igreja, dizendo assim: fiquem tranquilos, eu sou aquele que tenho a história nas minhas mãos. Eu conheço o fim desde o princípio, porque eu estava no princípio e eu estou no fim. Fiquem tranquilos. Tenham o coração de vocês confortados e consolados por esta verdade. Aquele que conhece a sua igreja é o Deus eterno, que tem autoridade sobre a história, porque ele é o primeiro e o último. Mas há uma segunda descrição de Cristo. Ele diz: eu sou aquele que estive morto, mas tornei a viver. Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que Jesus faz uso dessa aparição e dessa descrição, porque num dado momento, Esmirna teve um pico de decadência. A cidade virou uma grande ruína, depois ela foi reconstruída e chegou no seu apogeu. Então era como se ele estivesse dizendo assim: olha, assim como a cidade morreu e tornou a viver, eu também sou aquele que estive morto, mas que agora estou vivo. É possível que haja essa relação e essa associação entre a declaração de Cristo e o episódio histórico de Esmirna. Mas há algo teológico que a gente precisa considerar. Eu estive morto e tornei a viver. Pense agora em você sendo um cristão, ouvindo essa carta sendo lida na sua igreja. Vale salientar que essa não era uma carta estritamente para a cidade de Esmirna, mas uma vez chegada aquela mensagem ali, ela deveria circular pelas outras igrejas. Era uma mensagem de Cristo para as igrejas, que vai primeiramente para uma delas e depois é repassada. Imagine-se agora, você como um cristão, debaixo de uma ameaça, sentenças de morte, aquele pavor assombrando o seu coração, a angústia se apoderando da sua alma, dificuldade para dormir, sempre o inimigo à espreita. Como é que você sentiria o cheiro da morte, a irmã morte, como diria Agostinho, sempre do seu lado ali? Jesus consola aquela igreja dizendo o seguinte: não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, porque eu já estive morto, mas eu revivi, de modo que na minha morte eu matei a sua morte, e agora você não precisa ter medo de morte nenhuma, porque ainda que você morra, você viverá. A revelação de Cristo é confortadora para aqueles irmãos que estavam à beira da morte, dizendo assim: fica tranquilo, se você morrer, a morte para você não é o fim da estrada. Eu estive morto para que a sua morte tivesse fim. Gosto de um livro do John Owen, um teólogo do século XVII, quando ele diz o seguinte: o título do livro já é complexo e bonito. Ele diz que a morte da morte na morte de Cristo. Esse é o título do livro. O que ele está dizendo é que na sua morte, Cristo matou a nossa morte. Para um cristão que sofre, fica imaginando agora a ameaça constante, ele olha para Cristo e diz assim: ah, meu irmão, o que é a morte para mim? Se Cristo já venceu a morte, e ele disse para a própria morte, como Paulo poeticamente registrou: morte, onde estás, ó morte? Morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Mas graças a Deus que nos tem dado vitória por meio de Cristo Jesus.
A revelação de Cristo, portanto, é uma descrição consoladora e confortadora para aquela igreja que sofria. Ele tem a história nas mãos e Ele é o Senhor da vida e o Senhor da morte. Portanto, o cristão perseguido não precisava se apavorar. Uma segunda verdade que aparece nesse texto é que Jesus conhece a sua igreja e Ele se relaciona intimamente com ela. Veja comigo que há uma declaração que se repete nas outras cartas, mas que aqui está no versículo 9. Conheço a tua tribulação. Eu já falei, provavelmente aqui nesse púlpito, que a palavra conhecer, do grego, não significa apenas um tipo de assentimento intelectual, apreensão de uma informação. A palavra conhecer significa relacionar-se na intimidade. Quando Jesus diz que conhece a sua igreja, não é porque Ele sabe de longe, porque alguém contou a história, é porque Ele está num relacionamento profundo e íntimo com a sua igreja, inclusive com a dor da sua igreja. O que é que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo assim: eu conheço a sua dor, eu me identifico com ela, eu conheço o seu sofrimento, eu me identifico com ele, eu conheço a tua tribulação, e eu me identifico com ela, eu estou relacionado com você quando você sofre, quando você padece, quando você é empobrecido, quando os seus bens são confiscados, eu conheço, eu sinto isso. Isso mostra um nível de empatia de Jesus em conhecer as nossas lutas e dificuldades como ninguém. Ainda que esse contexto esteja estritamente aplicado à perseguição, meu irmão, isso é uma verdade que ultrapassa os outros momentos de sofrimento da nossa vida. Ou não é assim, ou o seu Jesus não conhece o seu sofrer, ou Ele não se identifica com a sua luta, ou Ele não sabe como conhecimento de causa, o quanto isso lhe apavora, lhe amedronta, lhe perturba. A mensagem de Cristo para aquela igreja: eu conheço a tua dor, eu conheço a tua tribulação, eu conheço o teu sofrer. Ouça Ele dizendo para o seu coração nessa noite essas mesmas palavras: eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a angústia profunda da sua alma, eu conheço as noites mal dormidas, eu conheço as ansiedades, as inquietações e as preocupações. Eu conheço e eu me relaciono intimamente com você na sua dor, no seu pavor, no seu sofrimento. Ele não está distante, Ele conhece a sua igreja. Sabe quem mais conhece a igreja 12? É Jesus, o dono dessa igreja. Ele conhece onde o calo aperta. Ele conhece os dilemas que o conselho nem conhece, e nem sabe resolver. Mas Ele conhece, porque Ele se relaciona e se identifica com a sua igreja no nível profundo de intimidade. Ele fala aqui de 3 coisas, veja comigo. Versículo 9. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, e conheço a blasfêmia e a infâmia que levantam contra vocês. Deixa eu tentar só explicar isso. A ideia de tribulação, eu já passei aqui desde o início falando que tem a ver com sofrimentos causados pela fé em Cristo e pela causa do Evangelho. Essa tribulação, ela era resultante da fé em Cristo. Por conta dessa perseguição, aqueles cristãos estavam empobrecendo por uma questão óbvia. Você era crente, estava trabalhando no serviço público, tinha 3 cenários de grande oposição na cidade de Esmirna. O primeiro deles era a oposição do império. Havia um culto ao imperador ali. De modo que se um cristão não dissesse César é o Senhor, ele estava desescalonado de qualquer carreira pública. Teria que bater continência para o César daquele momento, dizendo assim: ele é o Senhor. Ao dizer que César é o Senhor, não é só uma questão de reconhecimento de autoridade política, governamental, não era isso não. O César mandava fazer uma estátua em sua própria homenagem, para que diante dele fosse prestado culto, ovação, veneração. O crente dizia: isso é conversa. O crente nordestino naquele lugar dizia: rapaz, só Jesus Cristo é o Senhor.
Só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. É tanto que isso virou uma confissão de fé da igreja primitiva. Jesus é o Senhor. Não é César, não é esse, nem o primeiro, nem o César II, nem o César III. É Cristo Jesus, o Senhor. Somente diante dele nos prostramos, somente diante dele adoramos, somente diante dele nos curvamos, porque não há outro Senhor senão Cristo Jesus. Essa foi a razão pela qual muitos crentes foram lançados em prisões e nas selvagerias que eram provocadas nas arenas, porque simplesmente quer dizer assim: quem é o seu Senhor? Jesus. Não. César? Não. Jesus. Não, César. Não, Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, para reiterar algo que também foi falado no dia do pastor, que o pastor Amauri pregou. O grande problema, meus irmãos, do mundo e da oposição da igreja, não é necessariamente contra Jesus, a pessoa histórica de Jesus. Se você chegar na universidade e disser assim: olha, Jesus é o maior psicólogo que já existiu, você vai ter bancada para ouvir uma palestra sua. Jesus é a pessoa mais iluminada que já existiu, os espíritas vão parar para te ouvir. Se você falar que Jesus é o maior líder que já existiu, você vai ter audiência naqueles momentos assim do TED, né? Aquele momento assim de você vender as suas ideias. Jesus é o maior líder que já existiu. Você pode falar de Jesus de muita coisa. Agora, se você diz assim: Jesus, e só Jesus é o Senhor, e não há salvação fora dele, e não há nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Não é Jesus e Maomé, não é Jesus e Alá, não é Jesus e Buda, não é Jesus e o santo, não é Jesus e fulano, não é Jesus e Allan Kardec, é só Jesus e somente Jesus. Aí o problema está feito. O problema é a exclusividade de Cristo, a singularidade de Cristo. Quando o cristão dizia Jesus é o Senhor, o problema não era que ele era um dos senhores, é porque eles advogavam pela exclusividade e singularidade de Cristo Jesus. Perseguição, então, do império. Segundo, o texto é claro, diz que havia uma sinagoga de Satanás. É óbvio, essa é uma força de expressão. Significava a oposição da comunidade judaica que recebia algum tipo de benefício de Roma, trocava interesses. Sempre o judaísmo foi um tanto quanto político nas suas negociações. Então toma lá, dá cá, nós te damos isso, você me dá aquilo. Mas isso não acontece em nossos dias. Nunca vi nenhuma igreja fazendo negociação com o poder público, com o Estado, com o município. Isso não existe. Isso foi coisa que ficou para o judaísmo e para Roma, não é? É óbvio que não. Nós percebemos que esse dano e essa força maligna da igreja se mancomunar com a política em troca de benefícios continua ainda hoje. Mas seja lá como fosse, os cristãos ali não eram bem-vindos. Afinal de contas, eles não são como de nós. Eles vão atrapalhar o nosso tráfico de influência. Nós vamos perder aquilo que nós chamamos, vamos perder a boquinha. Agora tem concorrência chegando, vamos expulsar os crentes dessa cidade, porque eles não são como de nós. E Jesus disse, eles se dizem filhos de Abraão, eles se dizem pertencerem a mim, cultuarem a mim, mas na verdade eles são sinagoga de Satanás, eles servem ao diabo. Jesus já tinha falado isso em outra ocasião, quando ele vai pegar um embate com os fariseus, que diziam, o nosso pai é Abraão, ele diz assim, o pai de vocês é o diabo. Rapaz, vocês acham que Jesus, às vezes a gente olha para Jesus, aquela figura, um gentleman, né? Mas Jesus tinha a hora que virava a mesa e dizia assim, seu pai é o diabo. Ele faz isso. Diz assim, se Deus fosse o seu pai, como era pai de Abraão, vocês não se comportavam dessa maneira. Vocês fazem o que vocês fazem porque o pai de vocês é o diabo. E vocês têm servido a ele. Ele está dizendo algo parecido. Esses judeus que se levantam dizendo que são judeus, na verdade eles são sinagoga de Satanás, servem a Satanás, eles prestam desserviço ao reino de Deus, porque servem ao reino das trevas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É importante dizer também que em nossos dias existem muitas igrejas e comunidades que se dizem de Deus, que prestam verdadeiro desserviço ao reino de Deus. Eles estão servindo ao império das trevas, trazendo escândalo, maldição, repúdio para a igreja, dizendo então que são sinagoga de Deus, comunidade de Deus, quando na verdade são sinagoga de Satanás. E havia um terceiro elemento também opositor, que era a própria cultura pagã. Ali próximo da cidade de Esmirna, havia
um tipo de mini Olimpo. Você deve lembrar que ali a gente está falando daquela região da Ásia, mas que tinha uma ligação com a cultura grega muito forte. Então, muito próximo dali havia um templo a Diana, Diana dos Efésios, a Zeus, a Apolo. Então estava muito próximo. Essa ideia do paganismo grego também estava presente e se fazia oposição à igreja. De todos os lados, porém, aquela igreja sofria. Mas o melhor de tudo é que Jesus diz assim: eu conheço e me relaciono intimamente com o seu sofrimento. A terceira parte desse texto mostra como Jesus conforta a sua igreja. Ele conforta a igreja, encorajando-a por meio das suas promessas. Volte os olhos mais uma vez para o texto. Versículo 10 diz assim: não temas. Perceba um detalhe aqui só, português básico. Existe uma mudança no tempo verbal. Até o versículo 9, ele está falando de uma realidade presente, a tua tribulação e tudo aquilo, e sofrimento e tal. A partir do versículo 10, Jesus começa a falar de algo que ainda aconteceria com Esmirna, que já estava acontecendo, mas que talvez se acentuaria. Veja o que é que diz, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. A ideia é as coisas que ainda haverás de sofrer. Ainda no versículo 10 diz assim: eis que o diabo está para lançar, isso é uma projeção, alguns de vocês na prisão, vocês serão postos à prova e serão atribulados por 10 dias. Essa é uma expressão simbológica no livro de Apocalipse, que tem a ver com o tempo limitado por Deus. Preste atenção num detalhe aqui importante também. Isso é maravilhoso. Lutero tinha uma frase que todo mundo se apavora quando ouve, mas ela é linda. Ele dizia assim: até o diabo é diabo de Deus. Ele dizia isso para mostrar que só há um suzerano e um soberano do universo. E que o diabo e Deus não estão medindo força para dizer quem ganha, quem perde. Ora Deus ganha, ora Deus perde. Você lembra daquelas pantomimas que a gente fazia no teatro? Aí Jesus empurra o diabo empurra Jesus, um cai, o outro se levanta, Jesus cai, depois levanta. Não, não existe nada disso. Só existe um que saiu vencendo para vencer, e o nome dele é Jesus. O diabo é derrotado desde o seu momento de rebelião inicial. Cristo reina, Cristo é o Senhor da sua igreja. E quando nós olhamos para o texto, é interessante que nesse detalhe é o próprio Jesus que está estabelecendo o tempo de tribulação. Veja, é o diabo que está perseguindo, é ele quem está atribulando, mas quem diz quando começa e quando termina é Jesus, não é o diabo. Jesus está determinando e delimitando o tempo de sofrimento da sua igreja. Não é para sempre, é um tempo, são 10 dias, é um tempo limitado, estabelecido não pelo maligno, mas por Cristo. É Ele quem reina, meu irmão. O livro de Apocalipse começa nos capítulos 4 e 5 com a declaração gloriosa, antes de falar de besta emergindo da terra, do mar, de 7 cabeças, coisas dessa natureza. A Bíblia, no livro de Apocalipse, começa capítulos 4 e 5 com o trono. E com o cordeiro assentado no trono, dizendo o seguinte: pode vir o que vier daí para frente, besta, demônio, a trindade do mal, falso profeta, a meretriz, pode vir tudo. O cordeiro está sentado no trono, o trono está ocupado, Jesus reina, Ele tem o controle da história, e todas as coisas estão debaixo do estrado dos seus pés, louvado seja o nome do Senhor. Percebe como é que Jesus está delimitando até mesmo a tribulação, que o maligno e o reino das trevas impõem à igreja? É Jesus, o Senhor da história, não é Satanás. E como é então que Jesus encoraja a sua igreja? Primeiro, dizendo assim: enfrente o sofrimento com destemor. Não tenha medo não, meu irmão. Alguém já disse que são 366 vezes que na Bíblia aparece essa declaração afirmativa: não tenha medo. Aí no outro dia, não tenha medo. E eu acho que o Senhor pensou no ano bissexto, aí para os 366 dias, para não ficar um dia meio amedrontado, ele colocou mais um para dizer assim: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, enfrente o sofrimento com destemor, porque Jesus Cristo é o Senhor da história, Ele morreu, mas Ele venceu, Ele está sentado no trono, não tenha medo. Não tenha medo com o que há de vir, não tenha medo diante dos assombros, da perseguição dos homens, do intento do mal, não tenha medo. É assim que Jesus começa: não temais, não temais. Imagina agora a igreja sendo consolada pelas palavras de Cristo, dizendo assim: fiquem tranquilos, não tenham
medo. Sou eu, Jesus. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu morri, mas eu venci a morte. Eu controlo os eventos da história. Eu estou assentado no trono. Eu tenho Satanás na minha coleira. Não tenham medo. Que gloriosa verdade. Segundo, Jesus encoraja aquela igreja dizendo assim: diante do sofrimento, mantenham-se fiéis. Veja que há um apelo à perseverança no texto, quando ele diz assim, versículo de número 10, ser fiel. Ser fiel. Fiel até quando? Fiel até aquele dia em que as coisas vão bem. Não, fiel até o fim. Algumas versões dizem fiel até a morte. Fiel até onde essa circunferência ou essa linha da vida termina. Seja e continue sendo fiel. Diante do sofrimento, nós precisamos continuar perseverando, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, aquele que sofreu em nosso lugar, que recebeu a ignomínia, como diz o autor aos Hebreus, a vergonha por nós e em nosso lugar. Olhando para Ele, nós seguimos correndo a carreira que nos está proposta. Por isso, meu irmão, siga, continue andando, continue avançando, seja fiel, persevere, corra essa corrida até o fim, seja fiel até a morte, mesmo que para isso a sua cabeça tenha que ser servida numa bandeja. Não negue o seu Cristo, não negue a sua fé, seja fiel até o fim. O terceiro e último encorajamento de Cristo é: como é que a gente enfrenta esse sofrimento, Senhor? Tenha esperança. Olha para o texto. Versículos, tanto no final do versículo 10, vai falar de uma recompensa, a coroa da vida, mas aí no versículo 11 ele diz assim: o vencedor, aquele que correu até o fim, aquele que foi fiel até a morte, ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Há uma promessa aqui, e promessa, a gente lida com as promessas com esperança. Cristo está dizendo assim: sabe como é que você vai enfrentar o sofrimento? Nutrindo a sua esperança quanto àquele dia final. O livro de Apocalipse é sobre Cristo e a sua igreja vencendo. Vencendo. A marcha de todo esse livro é sobre Cristo vencendo. Aí ele nos associa na sua vitória. E ele diz ao vencedor, aquele que vence nele, aquele que vence com Ele, aquele que vence por Ele, esse não provará a segunda morte. Lembre do contexto, era um cristão perseguido, que estava diante da iminência da morte. Rapaz, o que é a morte? Para um cristão, que é servo do dono da vida. O que é a morte? Para um crente, que está unido àquele que venceu a morte na sua morte, e ressuscitou ao terceiro dia. A morte não é nada, meu irmão. A segunda morte, a danação eterna, sim, essa está reservada para o diabo e os seus anjos, onde o inferno também será lançado no lago de fogo e enxofre, e todo aquele que não conhece nem serve a Cristo Jesus. Mas para nós, essa morte já passou, porque ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus que era contra nós. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As primeiras coisas passaram, a morte passou, já não há mais sombra de outra morte para nós, porque Cristo venceu, Ele assumiu a nossa morte. Eu quero encerrar com 3 aplicações. A primeira delas é que quero que você saia daqui entendendo que seguir a Cristo vai lhe custar tudo. Não se engane com um falso evangelho em falsas igrejas que propagam falsas promessas. O evangelho vai lhe custar tudo. Pode chegar o dia que o evangelho vai custar os seus bens, sua liberdade civil, a pacificidade e a tranquilidade da sua família. O evangelho nos custa tudo. Seguir a Jesus é um caminho sem volta. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Ele nos convida dia a dia a tomarmos a cruz e o seguirmos. Preste atenção, essa não é uma propaganda das organizações Tabajara. É Cristo dizendo assim: vai lhe custar tudo. Segundo, eu quero que você saia daqui sabendo essa noite
que o plano de Satanás não prosperará. A Bíblia nos mostra que o final da história é sobre Cristo e a sua igreja reinando. Ponto. Satanás pode juntar os demônios que ele quiser. Ele pode somar a cada semana mais um bocado para intentar contra a igreja, mas ele não prosperará ao final. Cristo e a sua igreja vencerão a história. Os descendentes da serpente, Satanás, já teve a cabeça esmagada pelo descendente da mulher. O decreto da derrota de Satanás estava lá em Gênesis 3,15, mas a execução da sua derrota consumou-se no Calvário, quando Jesus bradou: está consumado. A cabeça da serpente foi ferida. Meu irmão, Jesus já venceu. Não é que ele vai vencer, ele já venceu. O plano de Satanás não prosperará contra a igreja do Deus vivo. Terceira e última implicação é que a glória do fim é maior do que as agonias do começo. Eu sei que dói aqui, que sofre ser crente, machuca, aquele negócio, rapaz, pastor, não é melhor não ser crente não, a crise de Asaf, dizendo assim: rapaz, eu olho para os ímpios, veja, está dando tudo certo na vida deles, ninguém é perseguido, ninguém padece, nem adoece, eles são até fartos, cheios de gordura. Quanto a mim, o negócio é sempre difícil. Meu irmão, Asaf, quando entra no santuário do Senhor, ele olha para o fim dos ímpios e diz assim: quanto a mim, eu tenho o Senhor comigo todos os dias, e no final ele me recebe em sua glória. Paulo, o apóstolo que sofreu muito, disse assim: essa presente tribulação em nada se compara ao eterno peso de glória que está reservado para aqueles que servem a Cristo Jesus. A glória do fim é maior do que as agonias do começo. A gente vai sofrer um bocado. Até Jesus voltar, aperte o cinto, porque vai ser cavalo de pau de vez em quando. Quem não tiver com o cinto apertado, o negócio vai ser difícil, mas não tem problema. A glória do fim será muito maior do que as agonias do começo. Jesus Cristo é aquele que nos prometeu e Ele é fiel. Encerro definitivamente esse sermão lembrando do testemunho de Policarpo de Quaresma, que foi bispo de Esmirna durante um tempo. Aos 86 anos, aquele homem foi instado a negar a Cristo. E ele responde de uma forma fantástica, e espero que esse seja o meu e o seu discurso diante da mais hostil perseguição. Palavras de Policarpo, bispo de Esmirna. Por 86 anos eu o servi, e ele nunca me fez mal. Como então posso blasfemar contra o meu Rei e Salvador nessa hora? Por 86 anos eu o servi. Ele sempre me fez bem. Nunca me negou. Como poderia eu agora blasfemar e negar o Salvador? Que o Senhor, aquele que é fiel, nos sustente em fidelidade até o dia final, para a glória do seu nome. Amém.